Olá, ouvinte, caro ouvinte, bem-vindo ao nosso podcast do Byte Furado. Estamos aqui eu, Thomas, Fink, Pegasus, Ryzen e Tio Gamer. Antes de começar o nosso giro de notícias, eu tenho uma informação para vocês aí que nos acompanham no nosso podcast. Nós já estamos em algumas mídias sociais, aí se você queira nos acompanhar, nós estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. E Thomas, antes do nosso giro de notícias, eu queria fazer um agradecimento especial às nossas amigas do Geek Cats, que fizeram recomendação do nosso podcast, e já deixamos aí essa recomendação para quem ainda não conhece as Geek Cats. Procurem nas redes sociais, é um podcast muito interessante, fala sobre a cultura geek também, nerd, é bem legal. Isso aí, um salve pro pessoal do Geek Cats, por nos ajudar aí, nos apoiar nesse momento aí. Tamo juntos. Iniciando nosso giro de notícias, No Place for Bravery, o jogo brasileiro que fala sobre o abandono paternal e suas consequências. O estúdio brasiliense Glint Factory, né, trouxe uma proposta muito interessante aí pra gente. É um jogo aí baseado em RPG, né, com a jogabilidade similar ali a de Hyper Light Drifter, Dark Souls e Children of Morta, né, traz uma narrativa bem interessante onde trouxe uma composição muito vivida pelos produtores do jogo, né? Onde eles também sentiram a questão né? O Philip coloca as seguintes palavras: coloquei parte da minha história lá dentro. A relação inexistente da maioria de nós, filhos de mãe solo, temos com nossos pais ausentes. O diretor criativo colocou essas palavras. Né? O jogo ele traz grande desafio aí sobre isso, né? Onde eles sentaram e tentaram discutir sobre essa dinâmica, essa narrativa por trás do jogo. E ele tem essas inspirações de Souls, né, em relação à sua jogatina e à sua gameplay. Além de influência de quadrinho, né, no diretor criativo aí, de várias referências como Moebius, nas rochas, né, a questão da física, Jake Waite de Necrópolis, o desenho de personagens, cores do modo de quadrinho de Andrew McLaren e de Herd Looper, né, pela estética e muito característica. Outra coisa interessante é sobre a questão da narrativa do jogo e a forma de estilo do jogo. Ele vai ser um estilo de combate 2D, né, muito parecido ali com a linha Souls. E segundo os produtores, eles colocaram que seria assim, um combate brutal no estilo Seiko em 2D. Eles colocaram também, né, que No Place for Battle, né, como o nome já fala, é o resultado de uma longa estrada de desenvolvimento de diversos erros e acertos, e principalmente de uma série de experiências familiares vividas pelo nosso time. E agora compartilhamos com todos. Esperamos que a comunidade se identifique com a mensagem que queremos passar com o jogo e também se divirta, finaliza Matheus. No Place for Bravery tem um lançamento previsto para início de 2021 para Nintendo Switch e PC via Steam. Thomas, esse jogo é bem interessante. A gente tem que levar em consideração também que é um jogo brasileiro. Esse universo dos games às vezes é visto como um universo que não é muito crítico, né? Tá ali mais pela jogatina e não por alguma profundidade de determinadas narrativas. Esse jogo ele traz algo bastante interessante. E se a gente pensar que esse final de semana foi o Dia dos Pais, teve o Dia dos Pais aí no domingo, é uma notícia que vem numa boa hora. Então, falar sobre abandono paternal, vocês já imaginaram, né? Jogar um jogo que fala sobre, que tem ali no centro o abandono paternal. Então, eu achei, digamos assim, bem revolucionário a ideia do jogo. E é interessante tratarmos de temas relevantes dentro dos nossos jogos, né? Porque dá pra gente tratar esses temas relevantes e ainda assim ter uma boa jogatina, ter uma boa experiência, ter uma diversão ali dentro do jogo para cumprir determinadas missões, chegar a determinados lugares e mesmo assim a gente ter uma experiência única, tendo em vista também que é um jogo que ele é feito a partir da experiência de várias pessoas ali. Então a gente vai criar nossa experiência única ao final daquele jogo, mas a gente vai estar usufruindo da experiência de vida, das histórias de outras pessoas, né? Então é bastante interessante a ideia do jogo
Bem, ainda não joguei, não sei se é legal, né? Dei uma olhada no trailer, nessa questão do 2D. Eu ainda não compreendi muito bem como vai se desenrolar a história. Eu acho que tem um certo sentido que a gente só vai descobrir depois de jogar, porque você tem um título, né, que não há lugar para bravura, mas de outra forma é um game que tem uma porrada, um sangue, né, e tal. Então eu achei assim um pouquinho contraditório nessa parte, mas pelo que eu entendi da notícia, tá ali dentro da história, né? Tá ali dentro da temática central, dessa questão do abandono paternal. Então acho que a gente vai descobrir o porquê do título mais jogando mesmo do que pelo trailer, né? Pelo trailer eu vi mais a questão ali da porrada mesmo, né? Então eu acho que é interessante. Esperamos mais jogos assim, né? Como The Last of Us, por exemplo. Tem várias temáticas críticas ali dentro, mas o ponto central é interessante, que é a questão do vírus, da humanidade e tudo. E tem outras questões que estão ali dentro, né, do jogo. Então esses jogos, eu acho que eles vêm para acrescentar, né, para melhorar nossa experiência e para mostrar que o geek, o gamer, o nerd, ele não está, digamos assim, alienado da vivência social, né? Ele tem sua vida e ele pode dar seu dinheirinho, comprar seus jogos que tenham a ver também com temáticas críticas. Um ponto interessante que tu colocaste, Dark Rising, sobre o teu questionamento, é justamente isso, né? Um dos pontos que eles colocaram, né, nessa entrevista sobre a história, eles colocaram essa questão de que ele vai atrás de uma filha dele, né, que tava, no caso foi largada, e ele vai ter esse encontro com ela, né, vai fazer essa busca com ela, no caso um ambiente arrasado por guerras e tudo mais. Então a gente vai entender isso mesmo a fundo, apenas vendo a história e jogando mesmo, de fato. E essa relação, né, como foi colocado, né, acho que das principais características é a questão do jogo ser brasileiro, né? Então é interessante isso. E o outro ponto também é que os produtores eles colocaram essa vida, né, deles ali, experiências deles, e também vai entrar nessa questão de escolhas, né? Você vai conseguir escolher essa dinâmica em algumas partes do jogo. Outro ponto relacionado ao jogo é com relação ao nome, né? No Space for Bravery, justamente por conta disso. Como eles colocaram na notícia, você vai ter que estudar bastante os inimigos para você fazer a jogatina, né? Tipo, aquele inimigo ali eu tenho que fazer isso, aquele outro inimigo eu tenho que fazer aquilo outro. Esse aqui eu tenho que ter ajuda de alguma coisa do mapa, enfim. É algo que eu acho que é justamente aquilo, né? Porque geralmente os jogos que a gente vê, né? Muitas pessoas estão acostumadas, são aqueles jogos que tipo, não, eu sou o máximo, eu chego, eu mato todo mundo e pronto, né? Então, trazendo essa temática de que você tem que aproveitar todos os momentos, todos os detalhes, senão você vai morrer bastante, vai ter uma frustração na hora do gameplay, eu acho que isso é interessante também. Assim, Raiz, então, mas eu acho que o nome está principalmente ligado ali a um dos comentários dos produtores ali, que eles falam que no jogo eles acabam falando sobre masculinidade tóxica, fragilidade, egoísmo e temas que orbitam essa instituição falida da família baseada no patriarcado, né? Então, não há lugar para coragem, né? Eu acredito que eles estão ali falando que, às vezes, nesse ambiente que nós vivemos, nessa comunidade que nós vivemos, nessa sociedade que nós vivemos, os homens são muito encorajados a serem aquelas figuras machonas que tem que fazer tudo sem chorar, sem mostrar nada de fragilidade, tem que ser forte e tudo mais. E eu acho que ali vem justamente para dizer isso. Em certas temáticas, a gente não tem um lugar para coragem, a gente tem que mostrar fragilidade, a gente tem que mostrar que nós somos de verdade. E não só interpretar o que a sociedade quer que a gente seja. Vocês sabem esclarecer para a gente, para os ouvintes, se o que é abordado é abandono paternal ou alienação paternal? Que eu fiquei meio na dúvida agora, vocês falando aí, fiquei meio na dúvida qual dos dois que seria que é abordado. No caso é abandono mesmo. Isso é abandono, tá? Fink, quanto à questão do que tu falaste, eu concordo com o que tá falando, inclusive com o comentário do diretor criativo, mas apesar dele ter colocado essas questões, se você assistir ao trailer, você vê que você não vai conseguir ter essa pegada, você não vai conseguir ter essa visão. E é isso que é o estranho, né? Você fala, não é tempo para bravura, mas você sair com a espada duelando contra monstros e sei lá o que, meio que tem uma bravura ali, seja homem ou mulher, mas vai ter uma bravura, né?
Agora, que tem que fazer a crítica desse negócio do homem tem que ser machão, de não sei o quê, isso aí é óbvio, tem que fazer, eu concordo contigo plenamente nesse sentido. Mas o que eu coloquei foi no sentido do trailer ali, né? De você falar que não tem tempo pra bravura, mas ele vai sair ali com a espada, sendo bravo, enfrentando a vida, enfrentando os inimigos e etc. Independente se fosse um homem ou se fosse uma mulher, e a bravura não tem questão de gênero, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser uma pessoa que não tem, não se encaixa em algum tipo de gênero, mas isso meio que estranha um pouco, né? Porque de certo modo ele vai ter bravura assim, só enfrentando, né? Na luta, na porrada ali. É isso que eu quis colocar. Sim, só que o que eu quis falar é, basicamente, se ele fosse só sair por aí matando os monstros, talvez ele encontrasse a filha. Talvez, então, ele tem que usar outros meios, não só a bravura. Sacou? Quanto a essa questão do alienação parental, aí alienação é quando um dos pais, ele ou ela convence o filho a ter uma visão ruim em relação ao outro cônjuge, outro pai ou mãe. Então, se independente se é um casal de dois homens ou duas mulheres, ou homem ou mulher, se eles têm uma separação e ali uma das pessoas começa a fazer a cabeça do filho ou da filha para que esse rebele, se revolte quanto ao outro pai, outra mãe, então isso aí que é chamado de alienação parental. Então não seria uma alienação parental nesse sentido do jogo, mas sim um abandono, né? Então você não ter tempo para a filha também é um tipo de abandono. Continuando nosso giro de notícias. Capitã Marvel 2. Diretora do filme é contratada pela Marvel Studios. Após ter data de estreia definida para 2022, o filme Capitã Marvel 2 segue aos poucos ganhando algumas novidades no meio de tantos rumores. E com uma delas, a mais recente envolve justamente uma adição aos bastidores. Segundo informações do Deadline, a cineasta Nia da Costa foi contratada pela Marvel Studios para dirigir o longa protagonizado pela heroína interpretada por Brie Larson. Da Costa assume então o cargo de Anne Brown e Ryan Fleck, que foram responsáveis pelo primeiro longa da heroína. Já havia sido destacado anteriormente que um novo nome assumiria o comando de Capitã Marvel 2, o que é muito comum no estúdio. Títulos como Homem de Ferro, Thor, Capitão América tiveram diretores contratados ao longo das suas franquias. Após muitas especulações, recentemente foi revelado que Megan McDowell, de WandaVision, será responsável por escrever o roteiro da longa protagonizado pela heroína. A dupla Anna Bowie e Ryan Fleck, roteiristas e diretores do primeiro filme, não retornarão para trabalhar no Capitão Marvel 2. Contudo, elas atuarão em negociações no estúdio para assumir a direção de alguma série no Disney+, em outro longa. Então, Capitão Marvel será lançado no dia 8 de julho de 2022. Cara, Capitão Marvel 2 é um filme que eu tô muito ansioso pra ver. Apesar de muitas críticas que o Capitão Marvel 1, eu amei o filme. Achei a Brie Larson perfeita no papel. Ela é linda, ela é marrenta, ela é tudo que o personagem tinha que ser. Apesar de que eles poderiam ter explorado um pouco mais a história, né? Alguns aspectos deixou um pouco a desejar. A atriz em si, eu gostei da forma como ela atua. Acredito que o fato de eles terem trocado os roteiristas, enfim, foi justamente por esse motivo, né? Eles deixaram um pouco a desejar no filme 1, na história em si. Não, acho que a atriz estava bem. Outro ponto que a Capitã Marvel também acho que poderia ter sido melhor aproveitado justamente no final da saga do infinito, né? No Ultimato. Legal teria deixado ela chegar no final e tal, ela brilhou, salvou todo mundo, fez aquilo que a gente esperava que a Capitã Marvel fizesse. Mas acho que ela poderia ter sido melhor aproveitada no decorrer da história. Vi alguns rumores de que há uma possibilidade que no Capitão Marvel 2 eles venham fazer a invasão secreta, o arco da invasão secreta dos quadrinhos, adaptar ela de alguma forma, aproveitar de alguma forma. Eu vi uma foto, foi um trailer, não lembro recentemente, onde aparece um Skrull meio dourado
Não sei se seria o talo ou não. Acho que acredito que a história vai virar em torno desse novo Skrull que apareceu, né? Que eu vi que todos os outros têm roupas normais, mas a roupa desse, eu não lembro se foi em trailer ou se foi em imagem vazada que eu vi, um uniforme dourado, né? Um uniforme diferente do que os demais Skrulls usam. Então eu acredito que ele vai ter algum papel fundamental na história do Capitão Marvel 2, né? E aí, cara, eu espero muito desse filme. E muito dos outros filmes da próxima fase da Marvel, né? Eu acredito que tem tudo pra ficar cada vez melhor. E se eles adaptarem o arco Invasão Secreta, vai valer muito a pena assistir esse filme da Capitã Marvel e vai ter todo um enredo bem bacana pro próximo filme dos Vingadores, que eu estou aguardando mais ansioso do que todos os outros filmes. Bem, eu devo dizer que eu esperava mais da Capitã Marvel nos Vingadores, porque, tipo, foram lançar todo um filme com ela e tudo mais, parecia que ela tem um papel bem maior, e eu não achei que o papel dela foi tão grande assim no filme dos Vingadores. E até que teve mais destaque lá pro Capitão América pegando o martelo, né? E lutando lá do que realmente ela. A Wanda também teve um papel bem destaque lá, ela mostrou como ela era poderosa enfrentando o Thanos lá. E basicamente ela até poderia ter derrotado o Thanos lá se não tivesse sido aquilo, aquelas coisas, né? Mas foi bom. Eu gostei do primeiro filme. Isso é muito apelado, né? Foi um apelão quando ele chamou a coisa dele lá, as páginas dele pra atacar todo mundo. Aquilo lá foi uma apelação. Aquele Thanos lá, pô, o Thanos sim. Ela teve, sim, uma importância. Sim, mas aí, tipo, por todo como ela é basicamente a heroína mais. Inclusive, eles anunciaram que ela seria a heroína mais forte do universo cinematográfico ali e tudo mais. Eu pensei que ela teria um papel bem maior durante o filme. E durante o filme a gente viu ela não tão nesse papel de tão importância assim. E eu gostei do primeiro filme. Eu também achei que eu vi várias críticas assim que pra mim não tinha muita coisa a ver. Realmente teve alguns problemas assim de roteiro lá, poderia ter sido melhor, mas foi um filme muito bom. E a gente tem que ver sempre que, quando a gente tá falando de explorar mais a história, a gente tem que ver sempre que em filmes a gente tem um tempo limitado, né? A gente não pode demorar muito explorando várias coisas, a gente tem que apresentar dentro de um determinado tempo ali. Se o filme for muito longo, geralmente as pessoas não vão curtir, ou vai sair muito caro, ou tem várias coisas ali, né? Várias problemáticas. Eu gostei bastante do primeiro filme, e eu esperava também mais da participação dela nos Vingadores, até mesmo porque ela termina o filme com uma força extraordinária. E inclusive essas notícias de que ela seria a personagem mais forte dos Vingadores. Eu acho que também esse primeiro filme tem uma coisa de uma emoção, de você ter ali um filme solo de uma heroína, então a importância desse filme da Capitã Marvel para os estúdios Marvel. Agora, a Marvel tá tomando essas atitudes, né? Colocar uma mulher negra para ser diretora é muito importante, a representatividade. A importância disso é muito grande, porque existem muitas pessoas talentosas e que podem construir histórias maravilhosas e muitas vezes elas não têm a oportunidade, né? Então, tomando essas atitudes para que os filmes tenham essa representatividade, para que coloquem mulheres negras, homens negros, é realmente muito importante. Se a gente vê Pantera Negra, que teve um diretor negro e concorreu a muitos prêmios. Então, a gente tem que dar visibilidade para as pessoas, porque tem muita gente boa que só precisa dessas oportunidades. Então, é super importante isso, e eu estou esperando bastante. Estou bem ansioso para que saia o Capitão Marvel 2, para a gente poder assistir, quem sabe ir ao cinema, né? Já que vai ser lançado só em 2022, então até lá a gente espera que nossa situação esteja bem melhor, apesar do presidente fazer de tudo para piorar, mas a gente vai resistir. Assim, uma coisa que tu falou da representatividade, a Disney, né? Eu acho que a Disney já tem mostrado bastante esse ponto pra gente aí, tem vindo melhorar bastante. Tanto é que nós tivemos aí o Pantera Negra aí, que é o filme, e teve representatividade ali, negra ali muito grande. A gente tem o Mulan agora também, que tem a maior parte dos atores ali sendo orientais, né? Que um filme desses
blockbusters aí com a maior parte deles sendo orientais, onde você já se viu, né? Nós tivemos, assim, um número de mulheres bem maiores presentes nos filmes, né? E com papéis principais, papéis de importância, papéis fortes. Nós tivemos Moana também, que nos apresentou um tipo de princesa bem diferente do que a gente tinha acostumado. Nós estamos tendo, assim, várias releituras dessas histórias e que nos mostram como as mulheres podem ser tão fortes quanto os homens e mostrando que coisas novas, né? Nos dando essa representatividade para esses outros povos. Inclusive, agora, se não me engano, a Valkyria do Thor, ela foi anunciada como a primeira personagem LGBT mais do universo Marvel, do cinematográfico, que é uma coisa bem legal. A Disney realmente nessa questão de inclusão social, eles estão parabéns mesmo. Estão realmente trabalhando para mostrar que a gente não está mais nos anos 60, anos 70, né, onde a repressão, tanto de questão de homossexual quanto os negros, era muito forte. Racismo, homofobia, né, era muito forte. Mostrando que essas pessoas, elas também sim precisam ser ouvidas, elas têm vozes e que a gente está precisando fazer algo para mudar e para melhorar a vida delas. Heisen falou do Pantera Negra, já assistiu os 23 filmes da Marvel, o Capitão Aranha, várias vezes. E todos eles que eu assisti mais vezes foi Pantera Negra, porque, cara, o filme de Pantera Negra não é perfeito quanto filme, ele tem tudo que precisa ter. Além da questão da inclusão, né, que foi feita de uma forma lindíssima. O filme é perfeito, a história é excelente, o herói é ótimo, o vilão, às vezes eu acho o vilão melhor que o próprio T'Challa. Aquele cara é muito massa como vilão, cara. Ficou perfeito. Tanto é que eu não chamo ele de vilão, eu chamo ele de antagonista, porque pra mim ele não é realmente um vilão. A gente só tem um lado, uma visão diferenciada, né, da gente. Ele chega, foi muito mal pro filme, cara. E a Marvel realmente vai de parabéns nesse ponto. A Disney, na verdade, né? A Disney que é a dona. A Disney que sempre trabalhou essa questão de mudar. Inclusive, falando disso da Disney, eu lembrei que uma vez eu tinha um professor de religião, que ele era muito doido. Ele falava que tinha sempre satânico em tudo, né? O diretor da Disney era gay, o presidente da Disney era gay, os filmes que eles faziam era gay, pra transformar as pessoas gays, everybody is gay. Eu quase olhei pra ele e falei, e qual é o problema, professor? Ele era muito doido. Assim, era pra todo mundo ser gay, né? Porque a maioria da gente aqui assistiu, se não todos, quase todos os filmes da Disney, né? Com certeza, todos. A Disney cara, acho que dificilmente teria uma pessoa que não assistiu algum tipo de animação da Disney, né, pelo menos. A pergunta é, se você assiste um filme que tem um casal gay, aí você vai virar gay. Mas os gays assistem uma porrada de filme que tem e ainda continuam gays. Né? Por isso que eu introduzi o professor como doido logo no início. A gente vê um monte de filme que tem serial killer e etc. E então ninguém virando serial killer porque tem serial killer no filme. É umas ideias que não faz sentido, né? Elas próprias não se sustentam. Inclusive, a vida veio uma pesquisa sobre pessoas que jogavam alguns jogos violentos e eles acabavam desestressando através daqueles jogos e reduzia o grau de violência deles na vida cotidiana deles. Pois bem, continuando nosso giro de notícias, aquele que já zerou Alex Kidd de trás pra frente, Tio Gamer. Caramba, foi longe. Vou falar de Cyberpunk nesse episódio, sobre uma mecânica comum em RPGs, que é quando você está no nível baixo, suas armas e magias e qualquer coisa que seja não causa muito dano, né? E quando você encontra um inimigo de level alto, aí você precisa infligir muito dano nele, né? Se for uma arma, muitos projéteis até que ele morra, porque cada bala vai te dar um dano mínimo ali. Isso às vezes é chato, né? Isso acontece, falado na notícia sobre o The Division, né? Se você é um level baixo e encontra um soldado na rua que o level dele é maior, vai ter que despejar muita bala nele, né? E ele não reage, não cai, não sofre, não fica desequilibrado, não acontece nada. Ele só leva a bala mesmo e aparece ali o dano que saiu, ele continua em pé e às vezes até correndo pra cima de você. Então eles dizem que no Cyberpunk, a maioria dos NPCs que vão estar na rua
mesmo que eles tenham um level alto, você não vai precisar de muito esforço para matar. Mas ele adverte que esses de level alto, apesar deles não terem essa questão da vida prolongada, eles podem lhe matar muito fácil, né? E ele lembra que isso é só para os NPCs da rua. Os chefões e outros tipos de inimigos vão ter alguns tipos de melhorias cibernéticas para aguentar mais bala, né? Mas esse problema de todo momento na rua ter que ficar despejando bala para matar um NPC de level alto, eles estão evitando, né? Não querem que aconteça. Estão mais que certo. Porque The Division, uma das piores coisas que tem no The Division é justamente isso. Você tá andando ali, aí do nada surge um nível lá, o nível monstro lá andando, você fazendo suas missões de boa, e tu despeja praticamente todos os teus pentes, especial, poder, tudo, e consegue mal matar os bichos. E você estiver nível baixo, né? E isso, com o tempo, acaba ficando até chato, né? Porque às vezes você acabou de liberar aquela área, limpou a área todinha, aí em 5 segundos já vem um monte de bicho novo. É cansativo. Às vezes é algo que deixa o jogo, em vez de deixar o jogo melhor, deixa o jogo pior. Acho que quebra o realismo também. Às vezes você pega uma escopeta, uma arma assim que você sabe que ela é pesada, aí você chega no cara, às vezes está na frente dele, dá um tiro e não reage, ele não desequilibra, não cai, só mesmo sai o dano da cabeça dele. Aí quebra muito o realismo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que essa proposta é interessante aí. Mas também, como eles citaram, também tem a coisa ao contrário, né? Se a gente acertar também já era. Uma coisa que eu não sei se vocês viram, mas que eu achei bem doida, é que eles falam que a maioria das pessoas que você encontrar, você vai ser apenas capaz com. E se você continuar a subir de level e equiparar o nível dos inimigos, você nunca vai encontrar esponja de balas. Aí eu fiquei pensando, mas isso não é normal? Porque, tipo, se você sobe de nível, então, e tá com o nível igual dos inimigos, então, em todos os jogos você tá de boa, assim, fluindo. Porque o negócio aí seria, tipo, você com nível baixo encontrando níveis mais altos, né? E também é algo que eu acho complicado, porque em jogos, se você realmente consegue, tipo, e que tem níveis, e você, então, você tá no nível baixo e consegue matar os níveis muito mais altos, eu acho que acaba criando ali um problema de crescimento. Porque se você lá, eu tô nível 1 e eu conseguir matar o nível 20, pra que eu vou estar no nível 20 então? Porque não vai ter mais ali uma necessidade se não vai ter muita diferença entre o nível 1 e o nível 20. Então, principalmente com jogos focais que tem questões de níveis, eu acho que essa dificuldade de matar níveis mais altos tem que sempre meio que existir ali, né? Senão fica complicado. Eu acho que essa questão de níveis altos aí vai pros chefões, né? Como foi falado, os chefões vão ter algo que, tipo, ele vai durar mais ou alguma coisa do tipo. Eu acho que nesse sentido os níveis vai ser usado. Eu concordo com isso que o Fink tá falando. Por seguinte fato, se eu sou nível 1 e eu consigo matar um cara nível 20, que consequentemente vai me dar mais XP, e provavelmente inters melhores se for jogos de que eu dou pro Inter no NPC que eu tô matando, eu sou muito mais em matar o cara lá nível 20 do que ficar perdendo tempo matando um cara nível 1 igual eu. Entendeu? Justamente. Né? Então, se é um jogo que é um RPG, então o que tem que ter? Tem que ter áreas onde a área é compatível com o meu nível. Se eu tô nível 1, eu tenho que estar numa área nível 1. E aí avançando de nível e mudando de área, onde vai ter NPCs mais fortes, porque senão não faz sentido. Sim, mas a proposta do jogo, no caso, não é você ir pra onde você quiser. Você vai chegar em lugares que tem caras de nível muito alto. Vai ser mais difícil de matar? Vai, mas vai te dar uma possibilidade de você estar lá. Aí vai depender só da sua habilidade. Ele não fala que vai ser fácil ou difícil, né? Ele diz que não vai precisar dar muito tiro. Mas assim, eu fico imaginando que você vai precisar usar bem algum tipo de escudo, ou vai ter que se esconder, ou você tem que tomar cuidado para ele não te ver primeiro. Mas assim, acho que
pessoa morre muito até conseguir matar alguém do level mais alto. É por isso que eu gosto de Dark Souls. Dark Souls a gente é bem diferente. Você morre do início ao fim. Inclusive você tá lá no fim, lá quase zerando, e você pega o esqueleto logo do inicial e ainda morre também. Alô, caros ouvintes, caras ouvintes, aqui é Dark Ryzen falando. Hoje eu vou trazer uma notícia interessantíssima sobre a quantidade de horas que os brasileiros e as brasileiras passam em média jogando no celular. Então a gente já viu em episódios anteriores que a maior jogatina no Brasil acontece por meio dos celulares, pelos dispositivos móveis. E no Brasil, segundo um relatório recente, com 4,2 mil entrevistados, 84% dessas pessoas afirmam ter o hábito de jogar games em seu dispositivo. Diariamente, os brasileiros gastam 5 horas, em média, se divertindo no celular com a jogatina. A faixa etária que mais se diverte com esse tipo de entretenimento é de 25 a 34 anos, ou seja, todo byte furado. Em seguida, os de 16 a 24 anos. Quem tá aí com 16 a 24 anos tem que estudar, entrar na universidade, então esses aí não podem jogar tanto. Depois, os de 35 a 44 anos que jogam menos. Ainda menos os com mais de 45 anos. Então esses aí já estão mais caretas mesmo, só mandando fake news lá no Facebook. Ademais, a maioria das pessoas que jogam são mulheres, 53,7%. Então a maioria dos games, na verdade, são as gamers. Dessa porcentagem, 69% estão no ensino médio, enquanto somente 22% estão no curso superior. Então, das pessoas jogadoras, apenas 22% estão no curso superior e a maioria estão no ensino médio, 69%. O gênero do jogo preferido é ação e aventura. Depois corrida e esportes, por último. Pensei que ia dizer Free Fire. Conta essa contagem e pega os caras que jogam com o personagem mulher. Que tem uns caras que colocam lá que é mulher, né? Deixar claro para vocês que a pesquisa foi feita com as pessoas, certo? Não foi feito com dados dos jogos, não. Foi feita uma entrevista com 4.200 pessoas. O gênero que a pessoa se identifica na hora da entrevista é o que eles colocaram aqui. A maioria eram mulheres, né? Não importa se escolhiam lá no jogo um personagem masculino, feminino, sem gênero. Até mesmo porque tem alguns jogos que só tem personagens masculinos, né? Então, é legal pra gente ter uma ideia, né, da média de horas. Eu achei até uma média grande, né? Apesar de que o público entrevistado não é tão grande, mas uma média de 5 horas jogando no celular. Eu, particularmente, não jogo muito. Achei 5 horas uma média até razoável. Assim, dependendo, porque tem coisas que influenciam bastante isso. Eu, basicamente, gosto muito de deixar meu celular rodando algum jogo que geralmente são aqueles jogos mais automáticos, né? Aí você monta uma equipe e deixa eles lá e fazendo as batalhas e tudo mais. E nisso, se for olhar, eu provavelmente devo deixar meu celular uns 20 horas, assim, jogando esses joguinhos, assim. Inclusive eu vou dormir e deixo lá, batalhando lá, fazendo as batalhas lá. Então, se pega pessoas, assim, que nem eu, que faz isso, então essas médias costumam aumentar bastante, né? Fica que tá usando hack, hein? Não. Tá minerando, o jogo. Pra usar esses bots assim, tu teria que estar jogando um RPG, na verdade, né? O que eu tô jogando não é um RPG. É hack mesmo, eu já vi. Aqui em Santarém eu já vi cara jogando na rua, assim, sabe? Eu vi que ele tava, assim, sentado na calçada com a moto estacionada, jogando, acho que era Free Fire. Free Fire? Deve ser. Aí, o cara jogar 5 horas tem que ser assim mesmo, na rua, na fila, em casa, no banheiro, em todo lugar. Rapaz, lá na faculdade, qualquer intervalo que dava, o pessoal tava jogando Free Fire. Eu queria dizer que os consoles estão ficando cada vez mais caros, né? E aí, pra mim, a impressão que eu tenho é que comprando um celular dá pra jogar muita coisa, né? Não precisa você despender tanto dinheiro pra começar a jogar. Nem todo mundo tem um computador ou então tem um console, mas é difícil você ver pessoas sem realmente celulares na mão, né? Sem ter pelo menos um celular.
E cada vez mais o celular se tornou algo assim essencial na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, os jogos de celulares também tendem a se popularizar cada vez mais, né? E superar cada vez mais esses outras mídias. Essa possibilidade de você poder jogar em qualquer lugar é muito bom, né? A coisa que eu mais odeio na minha vida é esperar. E que eu odeio mais ainda é esperar em fila de banco. Então você já tá ali putaço, né? Aí você tá na fila do banco, você não tem opção a não ser ficar lá. Você poder passar o tempo jogando um joguinho no celular, cara, é a salvação. Não tem uma sensação melhor, cara. Tu falou disso, eu fiquei só imaginando a pessoa na fila do banco jogando Dark Souls. Ele ia querer matar os outros. Essa questão da portabilidade do celular é justamente isso, né? Por exemplo, um jogo que nem o Free Fire, que é um dos mais jogados, que eu posso dizer, assim, principalmente pelo mobile, ele te dá uma possibilidade muito grande, né? Porque além de você jogar um jogo em equipe, né, onde você tá ali fazendo uma interação total de comando, de voz, de estar conversando e tá em qualquer lugar, numa rede que não precisa de muita internet, uma banda muito grande, tudo isso favorece para que esses jogos se tornem populares mesmo. E eu acredito que jogos como Free Fire, mais jogos do estilo, né, que vão vir ainda outros jogos também, que vão ganhar muita notoriedade nessa relação. Vai ser interessante. Existem já alguns, né? O Brawl Stars também já colocam uma jogatina de 3.3. Existe o próprio PUBG, né? Call of Duty aí. Esses jogos eles trazem isso, essa interação. E você tá em qualquer lugar, demais, né? Já pensou, você tá lá em Hotel do Chão. Queria. Tomando um banho, enfim, você sair, tá jogando ali, é bom demais. Né? O tio Gamer falou, o cara tá ali no meio do trânsito ali, não, vou parar um pouquinho, vou uma partida rapidinho, já era, fechou. Monta o squad e bora. Pera aí, tu tá jogando Free Fire no meio do trânsito, Thomas? Dirigindo. Isso vai dar acidente, cara. Isso dá acidente, mano. Aí tu já atropela e pega o Pokémon ao mesmo tempo. A Pokébola dele é o carro, pô. É porque o Pokémon tem aquele negócio dos quilômetros que tu tem que andar, né? Então tu anda e vai chocando os outros. Vai pegar uma Pokémulta, vai pro teu bolso. Tu já tá muito ovudo, Thomas. E agora com ele que está se aventurando nas terras de Hyrule, descobrindo os mistérios e os encantos de Hyrule. Fink. Hoje quero trazer uma discussão com vocês aí sobre filmes baseados em jogos aí. Gostaria até de saber quais são os favoritos de vocês, quais vocês assistiram, porque tem saído cada vez mais e nós temos aí filmes de longas datas aí. E nós temos aí filmes de longas datas aí que saíram muito tempo, inclusive até um Mario antigo, que todo mundo sabe que não tem muito a ver com o próprio jogo, mas é o que conta, né? Conta é o nome, né? E aí, qual foi o filme favorito de vocês aí, baseado aí no universo dos gamers? Enfim, como a minha memória não é tão boa, eu vou confessar que eu gosto dos que eu vi por último. Então, eu gostei do Sonic, gostei do Pokémon também, só que eu achei o roteiro... É divertido o Pokémon, eu achei o roteiro preguiçoso, poderia ter sido melhor. Eles lançaram 2 recentemente. Tem o Detetive Pikachu e eles fizeram tipo uma remasterização, né, do Pokémon lá do Mewtwo. Não, mas aí... primeiro, mas aí no caso é baseado em filmes baseados Essas animações aí de Pokémon, cara, sai faz um século já. Tem muitos deles. Inclusive, o primeiro que fala sobre o Lugia, a primeira aparição dele era um desses filmes. Então, só para deixar claro aos ouvintes e às ouvintes, eu estou falando do Sonic 2020, Pokémon Detetive Pikachu de 2019. Gostei desses filmes. Tomb Raider, eu confesso que eu assisti, não estou lembrado bem, mas eu acho que a minha confusão é porque é muito parecido com o jogo. Então eu fico relembrando do jogo, mas eu tô lembrando algumas partes e realmente é um filme muito fiel ao jogo do Tomb Raider. É um filme de 2018. Need for Speed, eu gostei bastante. Quando eu assisti esses dias, estava passando na TV pela segunda vez, percebi que tem realmente muitas pegadas do jogo. Pois é, então Need for Speed, o filme de 2014, eu achei bacana. Tem algumas coisas que são parecidas com o jogo. O que dificulta pro filme, né? Quando você quer conectar determinadas lógicas, determinadas coisas. Se você puxa muito pro jogo, tem algumas coisas que não vão fazer tanto sentido, que fazem ali dentro do jogo, que tem uma outra lógica, outra dinâmica. Mas no filme, na primeira vez que eu assisti, eu vi algumas falhinhas, mas depois, pensando bem, vi que tem muito a ver com o jogo. Eles tentaram trazer muitas coisas
O que é difícil, né? Você trazer assim para um filme essas dinâmicas do jogo. Mas tem muita coisa que ficou realmente parecida. E eu só fui perceber da segunda vez que eu assisti. Angry Birds, eu adoro Angry Birds. Os filmes eu gostei bastante. Angry Birds de 2016, eu gostei bastante desse filme. Warcraft é um filme bacana também, não sou muito ligado no jogo, mas o filme eu gostei bastante. Assassin's Creed também gostei. Pensando bem, eu acho que eu gosto de todos os filmes que tem a ver com o jogo, porque, pelo amor de Deus, então, Príncipe da Pérsia eu achei muito legal, o filme de 2010, gostei bastante. Mario eu não assisti não, cara, então não sei dizer, mas a maioria desses filmes mais recentes que eu assisti sobre que vem do jogo, eu realmente gostei. Fora aqueles filmes antigos, né, que tem aquela pegada nostálgica, Mortal Kombat, Street Fighter, ali era o tempo que eu era mais novo, eu gostava de todos, com certeza. Resident Evil. Ei, Resident Evil 1, se eu não me engano, quando eu assisti, eu achei bacana, cara. 1 até os primeiros 20 minutos é o filme no jogo, mas depois desandou. Cara, assim, Thomas, Resident Evil, mano, não tem como você pegar o filme e querer que seja igual ao jogo, porque até o jogo, se você pegar do Resident Evil 4 pra frente, já perdeu assim, a semelhança com o 1, o 2 e o 3, na minha opinião, né? E o filme do Resident Evil, no universo do filme em si, eu acho muito bom, cara. Eu gosto de todos eles, eu assisti todos, eu acho muito bom. Eu gostei do rumo pra onde a história no filme foi. Eu já gostei mais no filme do que do rumo de onde foi a história do jogo. Eu gostei mais no filme do que do jogo, pra você ter uma noção. E o Ryzen falou do filme do World of Warcraft. Eu já falei aqui em alguns podcasts anteriores que o meu jogo favorito é o World of Warcraft. E quando eu fui assistir o World of Warcraft no cinema, cara, escorreu uma lágrima no olho, mano. Você não tem noção da emoção que eu senti nesse filme. Eu vibrava, caraca, é o Gudan, mano. Eu ficava, cara, olha só, aquele molequinho ali que abandonaram vai ser o chefe guerreiro da Horda e tal. Cara, eu fiquei né, spoiler, Thomas, spoiler. Cara, eu fiquei muito animado com o filme e tô muito chateado de ainda não ter saído a continuação da história, porque o World of Warcraft, na minha opinião, de todos os jogos que existe, é o que tem a melhor história, cara. A história de World of Warcraft, o universo de World of Warcraft é perfeito. Não tem a dúvida, né? Eu gosto bastante, gosto muito. E o filme é um filmaço, cara. Bem, dos filmes que foram falados, que o nosso amigo grandioso Dark Rising colocou, né? Gostei também de todos, muito bom, né? Need for Speed, Tomb Raider, filmes excelentes, que trazem muita coisa do jogo, tanto é que Tomb Raider, que nem falar, tem não tem tanta diferença do filme pro jogo, assim, a história sempre é baseada naquela mesma coisa, assim, é acho legal também. E o Warcraft falar, Pegasus já falou tudo, e assim, um filme que, pra mim, teve muito com relação, né, a filme e jogo, foi justamente esse, do Resident. O Resident, ele acabou pegando outra dimensão que, tipo assim, eles criaram uma coisa por conta própria. Vocês esqueceram, sabe do quê? Do clássico dos clássicos, cara, Pac-Man. Fizeram o filme do Pac-Man, baseado no jogo Pac-Man. Não, tem o Doom, né, tem até uma cena em primeira pessoa que a câmera fica embaixo. A câmera não, né? A arma fica embaixo do vídeo ali, simulando o jogo. Tem o Doom. Doom é verdade. Só que era uma viajada muito louca ali, mas essas partes assim, ficaram muito boas. Bem, um aqui que eu tenho que falar, assim, porque acho que foi um dos primeiros que eu assisti, na verdade, né, que é o Lara Croft, do Tomb Raider, né, que, na verdade, é um filme, assim, eu acho que de importância, porque quando foi lançado, foi o filme de maior bilheteria esperado em um game, e também foi o filme mais lucrativo estrelado por uma mulher. Então, se a gente for ver em grau de importância, assim, naquela época, é um filme de muita importância pra gente. E hoje em dia, eu não lembro muito bem como era, mas eu lembro que naquela época eu gostava bastante dos filmes, e quando assisti um, assisti o 2, tava sempre querendo ele mais. Inclusive, quando saiu o novo Tomb Raider, eu ficava, mas não é Angelina Jolie, e agora? Porque pra mim, lembrava muito ela, né? A atriz. Eu não sei com vocês aí o que vocês acharam, mas eu acho que esse é um dos... Ela é nesse papel, e tipo, pra mim é o papel que marcou ela, né? É um dos filmes assim, de grande importância pra mim, né? nessas questões. Outro que vocês assistiram, que é Final Fantasy The Spirits Awakening, que, ou em português mesmo era só Final Fantasy. É um filme complicado de se dizer, porque
eu lembro que quando eu assisti eu não gostei tanto, mas depois eu passei a gostar mais e hoje em dia eu acho que é um filme bem legal e se tu for olhar, ele tem um CGI maravilhoso, inclusive eu acho que foi meio que revolucionário naquela época essas questões de CGI dele e o gasto também. Ele é um filme de animação e de 2001 e naquele tempo as animações não faziam tanto sucesso com o público mais adulto. Então, sendo um filme de animação já para um público mais adulto, ele acabou não dando tanto sucesso. Ele teve um orçamento de 137 milhões, para vocês verem. Era um plano ali da Square para ela se desenvolver para o cinema, e por causa da falha, ela acabou não indo mais para o cinema. Mas foi um filme bem legal e tem umas animações muito boas. Eu tenho algo que me deixou chateado naquela época, mas que hoje em dia eu já relevo mais em relação ao final. Então eu até recomendo aí para vocês assistirem, hein? Outro filme muito bom que eu não assisti, mas eu sempre vejo muito bom dele, eu só não assisti mesmo porque eu não joguei o jogo, é o Final Fantasy VII. Pois ele Advent Children. Pois ele, na verdade, ele conta uma continuação do próprio jogo. Final Fantasy eu acho muito legal, cara. Eu assisti só um anime de Final Fantasy, eu nunca joguei nenhum jogo de Final Fantasy. E eu tenho dificuldade que eu não consigo entender a história. Não sei se é porque eu vi só o anime, por isso eu não entendo a história. E ainda não tive o privilégio de jogar, né? Não, cara, olha só. Você não tem nenhum problema com isso, porque a história de todo Final Fantasy é contada naquele em específico. Então, tipo, o anime conta só aquela história. O filme conta uma história específica. O Final Fantasy 1 conta uma história específica. Cada história é uma história diferente. É igual os filmes de Dragon Ball Z, no caso. Cada filme é aquela história. Dragon Ball, você tem uma linha cronológica ali e tem filmes que são spin-offs, mas ele está envolvido, ele tem os personagens principais e tudo mais. Não, Final Fantasy, ele conta histórias de mundos diferentes, totalmente diferentes. Às vezes até estão no mesmo mundo, mas em tempos bem diferentes. Então, você não... então tem novos protagonistas, tem novo mundo, nova habitação. Inclusive tem mundos deles que são ali meio medievais e mundos que são completamente futuristas. O que tem em comum, se você vê ali até no próprio nome, que é a fantasia final, geralmente é que está ligado ao fim do mundo. Então geralmente está ali uma história ali que está acontecendo em relação ao fim do mundo que poderá ou não acontecer. Eu quase ia falando de spoilers aí, por isso que eu falei. Sobre esses jogos, né, que a gente falou, alguns filmes, né, um dos filmes aí que eu também queria destacar é o filme do Príncipe da Pérsia, né? Foi muito criticado com relação aos atores, mas assim... Porque eles são perfeitos, são iguaizinhos os atores dos personagens do jogo, cara. Sim. Só que assim, teve gente que ficou com relação à atuação do ator e tudo mais, mas enfim... Jake Gyllenhaal. Isso. Não, é bom mesmo. O Abutre também é muito bom. Cara, o ator é foda. Sim, o ator é muito bom. E eu gostei muito do filme porque ele tá ligado, cronologicamente ligado com a história do filme. Extremamente ligado. Filme relacionado ao jogo. Tá muito bem ligado. Tem apenas uma diferença com relação à adaga, mas enfim, tá muito bem ligado com relação a tudo que é colocado ali. E às vezes as pessoas criticaram essa pequena questão, mas assim, eu achei também foi muito, como posso dizer, massacrado aí com essa relação, né? Outro também que eu achei muito bacana é Assassin's Creed, também é muito bom, vale ressaltar. Um filme interessante também, o ator também. Quero continuação. Pois é, com o ator também, o ator que escolheram. Pois é o Michael Fassbender, né, se eu não me engano, que faz o Magneto. É o mesmo que faz o... Isso, mesmo que faz o Magneto, ele mesmo. São filmes interessantes. E eu vejo cada vez mais, né, com esses filmes novos que estão saindo, e principalmente tem essa temática de jogo, né? O exemplo disso foi Sonic, né, cara? Sonic também tem a atuação ali de Jim Carrey ali carregando praticamente as costas, né? E espero que esse nível de padrão de jogos, né, e de filmes principalmente, traga isso. Porque querendo ou não, tem gente que nunca ouviu falar do jogo, mas que tá tendo o primeiro acesso ali através do filme, né? Um filme que eu queria muito ver, cara, é um filme feito de GTA V. Nossa, ia ser massa, hein? Deixa eu falar então que eu queria um filme de Zelda, Mario, Castlevania, Metroid. Ô, Castlevania, um filme de Castlevania ia ser muito show, hein? Ei, mas tem a série do Castlevania, hein? Que a série que é top. A série animada dela é muito boa mesmo. Recomendada aí. Mais Se for falar do que você quer, né? Quase todos os filmes aí, quase todos os jogos você vai acabar achando um, né? Verdade. E assim, dos que eu não gostei, né?
Um dos que eu não gostei foi relação... No tempo eu gostava porque era novo, era um dos primeiros filmes que eu tinha visto, tinha temática de jogo e tudo mais. Mas assim, não tinha nada a ver com relação ao jogo em si, né? Mas Mario, né? Max Payne também, né? Ficou meio estranho. Foi alguns filmes baseados em jogos que eu não achei legal. E tem mais... Postal. Postal, não assisti Postal, o filme. O jogo já é doido. O filme... E nem joguei o jogo. Não, o jogo é Deus me livre. O jogo eu tava vendo mais review dele que é louco. Se você acha GTA louco, vai pra Postal. Enfim, né? Dos que eu conheço foram esses, né? Que eu não gostei muito. E Resident também não gostei. Silent Hill. Também por conta dessa... Silent Hill, tem filme do Silent Hill? Tem, mano, de 2006, tu não conhece? Nossa. Não, se eu vi, Mano, eu não agora, lembro, um ruim mesmo, tempo, é muito Tekken. filme. Ah, tem um Tekken. muito bom também. Tekken. Mano, nossa. Ah, me esqueci. Vai, Filme é continua. ruim? Tu gostou do Tekken? Tekken é top. Nossa, não, Tom. Top, O cara. jogo era sensacional, né, cara? Tekken porrada, 3 no cara, PlayStation porrada, 2 era porrada boa. top demais aquele jogo. Pois é. Mas eu terminando lá que eu tava falando, e também tem o Final Fantasy XV, né? Que é Kingslave, Final Fantasy XV, que conta aí um pouco da história um pouco antes do jogo. Que também ficou muito legal. Pelo menos eu achei que ficou muito legal. E depois que eu zerei o jogo também, eu fiquei, caralho, foi um mundo muito interessante ali, envolvendo o filme, o jogo, DLCs e tudo mais. Inclusive, pra mim, o Final Fantasy XV é o melhor jogo aí que eu já joguei, que eu já zerei, na verdade. Emendando essa questão de cinema, né, jogo, eu acho também interessante agora essas novas propostas que estão saindo, né? O The Last of Us agora vai ter série, né? Então eu acho que seria uma melhor saída para filmes que tem uma história, para jogos que tem uma história mais extensa, assim, que tem mais questão de você colocar mais coisas. Isso é verdade. Uma série ficaria mais Vai dar umas encaixada. 15 temporadas. Acho que o World of Warcraft seria melhor desenhado. Isso, o World of Warcraft seria melhor desenhado se fosse uma série do que se fosse, né, um jogo. The Witcher também, né? The Witcher, eles também acertaram com relação de fazer uma série em relação a um filme, porque no filme não tem como contar muita coisa, né? E nós temos também o inverso, né? Tem filmes que viraram jogos, né? Harry Potter e outros filmes aí que viraram jogos aí, me ajudem aí. Ah, não, mas aí é... Senhor dos Anéis. Tudo tem... A maioria das coisas que faz muito sucesso acabam virando jogos. Game of Thrones, Senhor dos Anéis, nós temos vários animes como Dragon Ball, Boku no Hero Academy, Cavaleiros do Zodíaco. Mano, cara, tipo, fez sucesso, o pessoal sabe que tem fãs, eles conseguem fazer um jogo em cima da base de fãs. Vira jogo. Falando nisso, uma recomendação daqui, né? Os Peaky Blinders vai sair um jogo, viu? Pra Android aí, já saiu. Pra Android não, pra PC e Android. Vamos ver, hein? Quero um jogo do The Boys. Naruto, top demais. Naruto, é o que eu posso dizer. O estilo de combate eu achei muito bacana, tanto é que muitos jogos depois de Naruto, o estilo de combate ficou muito parecido de Naruto, né? Aquele não é aquela luta um lado do outro, não. Aí tem a questão de ir para um lado e pro outro, tem a questão de tu usar alguma coisa do mapa, aquelas questões lá do tipo um mapa circular da batalha, né? Fica bem mais dinâmica a luta. Eu ainda prefiro o estilo de combate 2D. Ah, sim, não. O 2D é muito bom porque você ia com o Konohamaru não, o Kankuro. Aí você ficava godlike, ninguém conseguia se teletransportar pra trás da marionete dele. Tanto é que foi uma das coisas que... mas assim, o que me deixou triste com relação ao jogo foi justamente isso, né? Que eu fui jogar, né? Eu jogava tanto do 2D, aí quando eu fui jogar o 3D, que eu peguei o Kankuro, né? Aí eu, beleza, vou pegar o Kankuro, aí daqui a pouco o cara só dava a volta e me batia. Aí eu falei, não. Mas de tanta raiva foi o que eu mais aprendi a jogar e joguei muito com o Kankuro. Mano, tu falou disso aí, eu lembrei do Vega no Street Fighter, porque o Vega, pra mim, é o personagem que tem os poderes mais difíceis naquele jogo. Eu nunca consegui fazer o poder daquele teste. Aí no Street Fighter 4, né? Eu peguei um ranço assim, eu falei, não, vou aprender esses poderes. Eu consegui fazer todos os poderes. Mas ainda é uma merda pra jogar. Pois é, mas essa jogo de luta tem que ser na base do ódio. Tu pega aquele cara que tu sabe que ele é ruim e joga com ele, aí pronto. Depois que tu pegou a manha com ele, tu pega com qualquer um.
Um dos mais roubados que eu achava também, que era bem fácil, não precisava fazer nada. O Deidara. O Deidara só ficava jogando o botão que joga as kunai, né? Que aí ele fazia a sequência dele todinha, que ele ficava jogando aqueles passarinhos, explodindo e matando o cara. Ah, a TT também. A TT A também TT era também, roubado lá, demais, lançando aquelas kunai. levando seu sentido ao máximo e conseguindo a armadura de ouro de Sagitário. Ele pega Azus! Então vamos lá. Começando, a gente vai mostrar o seguinte. Para 2021 nós vamos ter, obviamente, adivinha? FIFA 2021. Daí Sport. Descobriu o Brasil. Descobriu o Brasil. E eles divulgaram o trailer e novidade pro modo Ultimate Team. O modo traz novos recursos para a personalização dos clubes e tem 100 jogadores lendários, sendo 11 novidades. Aí eles falam aqui que vai ter entre os jogadores lendários o Ferenc Puskás, que suponho eu, não tenho certeza, que deve ser por causa desse cara que tem o prêmio Puskás para o melhor gol do ano. É por causa disso, gente? Vocês estão mais informados que eu em relação ao futebol? Suspeitei, quando eu vi o sobrenome, eu falei, deve ser por causa desse cara. E ele, o mito, o cara, na minha opinião, o maior jogador de todos os tempos, Samuel Eto'o, rapaz. O cara era um terror como é o Bom Papete? Como é o nome do jogo que jogava no PlayStation 2? Já tá confundindo o jogo aí. Tu tá falando de PES e tu tá falando de FIFA. Não, falando de FIFA. É porque a gente lembra mais do PES lá do Play 2, né, cara? O Samuel Eto'o naquele tempo era um mito. Pegou a bola com o Samuel Eto'o e gol. Outro roubadinho era o Rooney. E aí o FIFA 2021 ele teve o seu lançamento marcado para o dia 3 de outubro para Xbox One, PlayStation 4 e PC. Também eles já informaram que vai haver versões melhoradas para o Xbox Series X e PlayStation 5. E também uma edição com atualizações para o Nintendo Switch. Olha, suitão! Aí... Né? Mais um jogo que eu não vou comprar. FIFA 21 no Switch, eu compraria, cabeção. Eu só tenho PlayStation pra jogar futebol, cara. Tá certo. E ainda assim jogo mal pra caramba. Eu nunca consigo ganhar do Ryzen. Ryzen, o nosso amigo que não faz parte do podcast, nosso amigo Japanego, Japinha do nosso coração. Cara, jogar muito, hein? Diga aí, com Ryzen, o que você jogo, acha do a mistura que deu certo. nosso Japa jogando futebol no PlayStation. Homem é uma lenda. Lenda viva. Recomendações. E chegando nossas recomendações, eu, Thomas, inicio aqui fazendo a minha recomendação. A minha recomendação de hoje é um joguinho aí recém-lançado, foi colocado aqui no nosso podcast, foi compartilhado nas nossas redes sociais quando ele saiu. Você que não nos acompanha nas nossas redes sociais, acompanhe quando sair esses jogos, a gente compartilha isso para você baixar logo e sair na frente e upar primeiro que os outros. É Brawlhalla! E agora está disponível para Android. Verdade. Eu deixarei aqui como recomendação a série The Boys. Eu e o Ryzen estamos assistindo aí e temos gostado bastante. E eles nos mostram aí um universo de heróis bem diferentes e eu acho que às vezes até um pouco mais realistas do que os que a gente vê nesses outros, como DC ou Marvel. Embora na Marvel a gente acabe vendo alguns heróis bem realistas, como o Homem de Ferro fica virando do mal. Mas tudo bem. É um filme bem interessante. Spoiler? Opa! Não, mas é nos quadrinhos. Isso não vai chegar nos filmes, não, porque o Homem de Ferro até morreu, né? Nos filmes, né? Opa, agora isso aí foi spoiler. Rapaz, esse filme mas que falou agora... spoiler. Muta ele. Mas a série é muito, muito boa e interessante e uma série digna do selo Tarantino de qualidade. Olha aí. Já vou assistir agora, depois desse selo. Bem, companheiros e companheiras, a minha recomendação de hoje é o maravilhoso podcast que eu falei no início, das Geekettes. Então, podcast que fala sobre filmes, séries, animes, cultura pop, traz um bom humor e também uma perspectiva feminina. É bem legal as Geekettes, vocês podem estar acompanhando, ouvindo e aproveitando a oportunidade que falamos de alguns filmes e falamos do gatíssimo Jake Gyllenhaal, que eu gosto de assistir
os filmes dele, eu vou deixar uma outra recomendação, que é Demolição, um filme de 2016. Assim, filme de drama, né? Então, não é um filme muito alegre, não, mas é um filme bem interessante, gostei bastante. Tem aí o Cato Jake Gyllenhaal. Vou recomendar A Máfia dos Tigres, uma série insana, baseado não, tudo real lá, sobre a criação de tigres nos Estados Unidos. Aí tem uma confusão se permitem ou não uns zoológicos particulares. E aí a gente vê a briga de dois criadores para acabar com o negócio do outro, né? E aí no meio disso o protagonista é o Tiger King. É um cara muito excêntrico, faz de tudo para manter o império dele. Logo no início a gente vê que ele tá preso, né? Acusado de preparar o assassinato de uma cuidadora de tigres lá. Pois bem, agora é minha recomendação, vamos lá. Pois bem, foi sacaneando o Tomás. Vamos. Minha recomendação da semana é a seguinte. É um joguinho MOBA para Android e iOS. O nome é Champions Legion e traz aquela batalha característica de 5 vs 5. Me lembra bastante do League of Legends, e o que eu acho melhor é que é para celular. Então isso é muito bacana. E também, aproveitando aqui a questão da indicação do jogo MOBA aí, similar a League of Legends, eu quero atualizar nossos ouvintes quanto ao CBLOL 2020. Nós chegamos ao final da fase de eliminatórias, nesse último domingo, dia 9/8. Os jogos acabaram com a vitória da Fúria e a derrota da Vivo, a derrota da PEN e a vitória da Proj, a derrota da ETZ e a vitória da Kabum, e a derrota do Flamengo e a vitória do Santos. O Santos venceu do Flamengo finalmente. Já estava 2-0 pro Flamengo, acabou 2-1 Flamengo em placar geral dos confrontos aí durante o CBLOL 2020. E para nossa nação santista, sinto muito informar que não foi dessa vez que o Santos passou para a fase de semifinais. Na última rodada ele foi eliminado, ficou em 5º lugar e só os 4 primeiros se classificaram para a próxima fase do campeonato, que são as finais. Na primeiro confronto da semifinal, que vai ser no sábado, dia 22/8, vamos ter o jogo a 1h da tarde da Pen Game e da Proj. E no segundo jogo da semifinal, no dia 23/8, nós vamos ter a INTZ e a Kabum se enfrentando também a 1h da tarde. Para poder, enfim, a gente conhecer quem são os grandes finalistas desse campeonato desse ano, que vai acontecer, a grande final vai ser no sábado, no dia 5 de setembro, também a 1h da tarde, com o vencedor do primeiro confronto e com o vencedor do segundo confronto, disputando aí a oportunidade de participar do campeonato mundial de League of Legends. E é isso, caros ouvintes. Para a nação rubro-negra aí também não foi dessa vez com o Flamengo e também não foi dessa vez para o Santos. Vamos ver no ano que vem se essas duas equipes conseguem de repente se classificar aí para a semifinal e por que não chegar na final, e quem dera um dos dois serem campeão no ano que vem, né? Já aí é um boato que nós já falamos aqui no podcast do Bate Furado. Há o rumor, a especulação de que talvez também tenhamos aí a participação do Cruzeiro, né, para o ano que vem. Vamos ficar na expectativa, tomara que dê tudo certo aí para a equipe do Cruzeiro, para que eles também possam fazer parte desse campeonato aí e enriquecer e agradecer ainda mais esse grande esporte aí, né? E é isso, gente. Se o Cruzeiro estiver contratando aí, já pode me contratar aí, viu? Estou aberto para negociações. Pois bem, gente, chegamos no nosso final desse nosso podcast. Estamos aqui, novamente, agradecimento especial a todos os nossos ouvintes aí do Bate Furado. Agradecimento especial para Fink, Pegasus, Ryzen 2 Gamer. É isso aí, pessoal, esse foi o nosso podcast, até o próximo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.